O M-18 Hellcat, o veículo blindado sobre trilhos mais rápido da Segunda Guerra Mundial, foi construído para a velocidade. Este destruidor de tanques americano, projetado para superar e desviar de inimigos, cruzou campos de batalha a uma velocidade sem precedentes de 81 km por hora. Mas essa velocidade o tornou um divisor de águas, ou veio a um custo muito alto. Desde sua fina armadura que deixava as tripulações vulneráveis, até suas limitações táticas e engajamentos prolongados, este suposto matador de tanques nem sempre foi o predador de batalha esperado. Algumas unidades recusaram categoricamente seu uso, enquanto outras, como o veloz Terceiro Exército de Patton, o adotaram. Neste vídeo, estamos mergulhando na realidade do M-18 Hellcat, suas forças, suas fraquezas e se sua reputação como um rápido e mortal destruidor de tanques é realmente merecida. Vamos começar. Em 1940, o Exército dos Estados Unidos da América usava canhões anti-tanque rebocados contra blindados inimigos, mas a Batalha da França mostrou as falhas dessa tática. Os planejadores do exército perceberam que defesas estáticas não funcionavam contra grandes assaltos blindados, e a infantaria sem apoio antitanque adequado tenderia a entrar em pânico diante de tanques inimigos avançando. Para resolver isso, o chefe de Estado-Maior do Exército, George C., em abril de 1941, Marshall ordenou o desenvolvimento de unidades móveis especializadas em antitanque. Sua visão era criar formações ágeis para responder rapidamente aos avanços inimigos, desenvolvendo ataques ao estilo Blitzkrieg antes que sobrecarregassem as defesas dos Estados Unidos da América. Isso originou a doutrina de destruidores de tanques do Exército dos Estados Unidos da América, baseada em mobilidade, poder de fogo e na habilidade de contra-atacar blindados inimigos camuflados. Para dar vida ao novo conceito móvel antitanque, o General Marshall nomeou o Tenente-Coronel Andrew D. Bruce para liderar o esforço. Em abril de 1941, o Departamento de Armamento do Exército dos Estados Unidos da América emitiu uma exigência urgente para um destruidor de tanques. Isso levou à aprovação de dois designs, o M637 Minigun Motor Carriage e o M375 Minigun Motor Carriage. O M3, General Motors Company, primeiro destruidor de tanques em serviço, estreou em jogos de guerra após sua entrega em outubro de 1900. Nessa época, o exército mudou oficialmente sua terminologia de antitanque para destruidor de tanques, refletindo a evolução da doutrina tática. Contudo, o tenente-coronel Andrew Bruce não se impressionou com os primeiros designs de destruidores de tanques, acreditando que um veículo realmente eficaz precisava de maior velocidade e poder de fogo para superar os tanques inimigos. Para isso, ele idealizou um veículo rastreado ágil, com blindagem leve, priorizando mobilidade em vez de proteção. Pouco depois dos Estados Unidos da América, com a entrada na Segunda Guerra Mundial em dezembro de 1941, o exército emitiu uma exigência formal para o que se tornaria o M-18 Hellcat. O M-18 foi atribuído à divisão de motores Buick da General Motors, que cunhou o icônico nome Hellcat. A armadura do M-18 Hellcat foi sacrificada em prol da velocidade e mobilidade, tendo apenas 13 mm de blindagem frontal menor que os 19 mm do carro blindado M8. Isso era muito mais fraco que a armadura frontal de 51 mm do M4 Sherman ou a 38 mm do destruidor de tanques M10. O pedido inicial de produção em novembro de 1943 pedia 1.000 unidades, que a Buick completou em janeiro de 1944. Um segundo contrato para mais 1.800 veículos foi firmado em seguida. Até o 2.500 M-18 Hellcats
sendo um dos mais importantes destruidores de tanques do conflito. Após testes iniciais, o Centro de Destruidores de Tanques do Exército dos Estados Unidos da América solicitou modificações para aprimorar o M18 Hellcat. Um dos problemas mais urgentes eram os amortecedores, que tinham dificuldade em lidar com a alta velocidade do veículo. Para resolver isso, os engenheiros introduziram amortecedores pesados reconfigurados, melhorando a estabilidade e a qualidade da condução. Para testar sua eficácia em combate, o Exército enviou 2 modelos de teste para o 601º Batalhão de Destruidores de Tanques e mais 3 para o 894 Batalhão de Destruidores de Tanques em Anzio. Porém, o 894º Batalhão hesitou em implantá-los na linha de frente, receando que a fina armadura do Hellcat o deixasse vulnerável contra tanques alemães em combates diretos. O batalhão designou os veículos para sua companhia de reconhecimento, onde sua alta velocidade seria melhor utilizada para reconhecimento e manobras rápidas. No outono de 1944, relatórios de campo dos batalhões de destruidores de tanques destacaram várias áreas onde o M18 Hellcat precisava de melhorias. Em resposta, o Exército solicitou oficialmente atualizações focadas em coberturas de torre, metralhadoras coaxiais, freios de boca e amortecedores mais robustos. Melhorias incluíram aumento do armazenamento de munição, redução da pressão no solo para melhor mobilidade e um bloqueio de viagem aprimorado para a segurança da arma principal durante o transporte. Muitas dessas mudanças só foram incorporadas no final de 1944 durante a última produção. A última versão do M18 também tinha uma trilha mais larga de 53,34 centímetros, aprimorando seu desempenho em diferentes terrenos. Apesar da ideia original de um destruidor de tanques rápido e levemente blindado, o Exército ainda estava preocupado com a vulnerabilidade do M18 em combate. Em agosto de 1944, determinou-se que uma tonelada extra de armadura não impactaria significativamente a velocidade ou mobilidade do veículo. Como resultado, um kit de armadura suplementar foi projetado para reforçar a torre. Porém, não houve ações imediatas para retrofitar os M18 em uso, deixando os soldados sem a proteção extra na maior parte da guerra. 500 Durante os desembarques do 500 e A500 em 6 de junho de 1944, somente 30 batalhões de 500 destruidores de tanques estavam na Inglaterra, e o M18 Hellcat ainda não havia entrado em combate. Não foi até o final de julho, durante a Operação Cobra, que batalhões equipados com M18 foram primeiramente implantados, quando o tenente-general George Patton, do 3º Exército dos Estados Unidos da América, se juntou à ofensiva. Patton buscava explorar a brecha nas linhas alemãs aberta pelo 1º Exército, adentrando em território inimigo. No primeiro mês em combate, os M18 tiveram ação limitada como destruidores de tanques, seu papel pretendido. Em vez disso, eles foram reutilizados para outras tarefas, como proteção de comboios de suprimentos motorizados e apoio de fogo direto às unidades de infantaria, missões para as quais nunca foram projetados. O M18 Hellcat viu sua primeira grande ação em meados de setembro de 1944, quando foi implantado pela 4ª Divisão Blindada, no avanço de Patton pela Lorena, no leste da França, rumo ao rio Saar. Lá, as forças americanas encontraram o formidável Panzer V Panther alemão, que logo expôs a principal fraqueza do M18. O 76 mm do Hellcat mostrou-se ineficaz a longa distância contra a espessa armadura frontal do Panther, obrigando as equipes a se aproximarem a 300 m ou menos para mirar no manto do canhão, uma das poucas áreas vulneráveis. Em setembro, unidades de destruidores de tanques com Hellcat enfrentaram grupos de batalha Panzer em confrontos intensos.
Mesmo com armadura inferior, os Hellcats usavam velocidade e manobrabilidade para flanquear o inimigo. Ao final desses confrontos, os M-18 destruíram 39 Panteras alemães, sofrendo apenas 4 perdas, um testemunho de sua capacidade de ataque rápido e forte quando usados efetivamente. O M-18 Hellcat era muito elogiado por sua confiabilidade. As equipes informaram que o veículo percorria centenas de quilômetros em condições severas, sem necessitar de grandes reparos no motor ou armamentos. A manutenção de rotina era mínima e sua durabilidade mecânica o tornava ideal para operações de movimento rápido. Porém, o M-18 apresentava algumas falhas. Uma das queixas mais comuns das equipes era sobre o posicionamento de sua metralhadora, calibre .50. O suporte exigia que o comandante se expusesse totalmente ao fogo inimigo e fragmentos de conchas ao operar a arma, resultando em baixas significativas entre os Hellcat. Outro problema que limitava a eficácia do Hellcat era seu poder de fogo. No outono de 1944, relativamente poucos M-18 tinham sido implantados no teatro europeu, com apenas 5 batalhões em outubro e 9 em dezembro. A implantação lenta foi devido ao canhão de 76 mm, não oferecer vantagem real sobre o canhão de 3 polegadas do destruidor de tanques M-10. Muitas tripulações preferiam o M-10 por seu compartimento de combate melhor projetado, oferecendo um ambiente mais funcional e protegido em comparação com o M-18. As tripulações do Hellcat gostavam de várias características do design do veículo, como o sistema da torre, a porta de acesso maior e a praticidade de reparar o motor. Essas características facilitavam a manutenção em campo, uma vantagem sobre outros destruidores de tanques. Além disso, as tripulações valorizavam o peso mais leve do Hellcat, que permitia melhor mobilidade em lama e neve do que o M10 mais pesado, sendo mais eficaz em terrenos desafiadores. Contudo, o fraco desempenho dos 76 mm contra os tanques alemães Panther gerou pedidos urgentes por melhor munição anti-tanque. Em 1943, a Ordnância dos Estados Unidos da América desenvolvia um projétil High Velocity Armor Piercing com núcleo de carboneto de tungstênio. Diferente dos projéteis convencionais, este novo descartava sua carcaça externa no impacto, permitindo que o núcleo denso de tungstênio perfurasse a espessa armadura. Os testes mostraram que era muito superior ao projétil padrão M62 Armored Piercing Capped na penetração de tanques inimigos. Apesar de sua eficácia, a munição High Velocity Armor Piercing nunca esteve disponível em quantidades suficientes, pois o tungstênio era um material de guerra crítico em falta. As primeiras remessas dos novos projéteis chegaram às unidades da linha de frente em 11 de setembro de 1944, sendo muito apreciados pelas equipes de tanques e destruidores de tanques. Devido ao estoque limitado, os M-18 frequentemente tinham que usar projéteis convencionais contra os tanques alemães mais blindados. A Batalha do Bulge, iniciada em 16 de dezembro de 1944, testou definitivamente o M-18 Hellcat e suas equipes. Um dos confrontos mais intensos ocorreu durante a defesa de Bastogne, onde o batalhão de destruidores de tanques 705, anexado à 101ª Divisão Aerotransportada, se chocou com os Panzers alemães avançando. Em 25 de dezembro, forças alemãs lançaram um ataque desesperado para tomar a cidade, enviando 15 Panzer IV com granadeiros montados para romper as linhas do 300 e 27º Regimento de Infantaria Planador. O ataque foi repelido, com os Hellcats e paraquedistas armados com bazucas destruindo todo o grupo antes da invasão das posições americanas. Os combates em Bastogne no Natal tiveram confrontos entre os M-18 e os tanques alemães Panther e King Tiger, fortemente blindados. Apesar da desvantagem,
Os M18 usaram sua velocidade e agilidade superiores para superar o inimigo. Ao final do dia, o batalhão de destruidores de tanques 705 eliminou 27 Panzers alemães, perdendo apenas 6 MiG-18, um testemunho da capacidade do Hellcat de atacar rápido e atingir forte nas condições certas. Em abril de 1945, 12 batalhões de destruidores de tanques do Grupo do Exército 12 usavam ativamente o M18 Hellcat, que permaneceu em serviço até o final da guerra. Porém, no Teatro do Pacífico, a necessidade de destruidores de tanques era bem menor. Diferente da Europa, onde os tanques alemães eram uma grande ameaça, os japoneses tinham menos tanques e com blindagem mais leve, tornando os batalhões de destruidores de tanques menos necessários. No final, o M18 Hellcat ficou aquém das expectativas. O design de veículos blindados de combate requer equilíbrio entre poder de fogo, velocidade e proteção, mas as restrições impostas aos Estados Unidos da América, destruidores de tanques forçaram ainda maiores sacrifícios. O papel principal de um destruidor de tanques é eliminar tanques inimigos, e nisso o M18 teve dificuldades. Seu canhão de 76 mm não tinha o poder de fogo para derrotar de forma confiável os modelos mais recentes de Panteras e Tigres alemães, em condições normais de combate. A obsessão do tenente-coronel Andrew Bruce com velocidade resultou em um veículo desequilibrado, dependente de uma doutrina tática falha que ignorava a rápida evolução da armadura inimiga. O Comando de Destruidores de Tanques dos Estados Unidos da América buscou o equilíbrio errado. Apesar dos frequentes elogios à alta velocidade do M18, ela oferecia pouca vantagem no campo de batalha, onde a mobilidade fora de estrada era mais importante do que a velocidade em estradas pavimentadas. Além disso, sua fina armadura e torre aberta faziam as equipes relutarem em avançar para a batalha, como originalmente previsto. Em vez disso, foram obrigados a lutar com cautela, usando o terreno como cobertura para evitar a exposição a atiradores de elite e artilharia. Como resultado, os batalhões M18 raramente eram usados em batalhas de tanques diretas, muitas vezes sendo relegados a papéis secundários, para os quais não eram bem adequados. Apesar dessas limitações, as equipes do M18 ainda encontraram maneiras de ter sucesso, graças à sua engenhosidade e adaptabilidade, em vez das forças do próprio veículo. Apesar do nome Hellcat sugerir um predador temível, ele não correspondeu à sua reputação contra os melhores tanques alemães. No final da Segunda Guerra Mundial, o Exército dos Estados Unidos da América não conseguiu desenvolver um destruidor de tanques dominante.